Olá, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Mariana. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. Então, nessa aula, nós vamos falar um pouquinho das orações subordinadas adverbiais, o período composto por subordinação. Para iniciar, nós vamos conceituar o que são essas orações subordinadas adverbiais. O próprio nome já nos dá uma ideia do que são, não é mesmo? Elas são aquelas orações que têm a função de adjunto adverbial, que é a função própria de advérbios, né? Em sua forma desenvolvida, elas vêm introduzidas por conjunções subordinativas e são essas conjunções que vão auxiliar a construção de uma expressão dessa oração, de expressar alguma circunstância específica. Olha o exemplo: ainda que não pudessem comparecer à reunião, poderiam contribuir com o projeto. Perceba aqui, que a locução conjuntiva constrói, a expressão de concessão em relação à oração principal. Você ganhará uma bicicleta porque foi um bom garoto. Então veja aqui, que a conjunção que inicia a oração subordinada adverbial ajuda ela a construir a circunstância de causa. Em relação a essas circunstâncias, as orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas de diferentes formas. Nós vamos ver cada uma delas agora. Então, ela pode ser uma oração subordinada adverbial causal, quando ela exprimir uma circunstância de causa. Olha o exemplo: uma vez que ninguém atendia o telefone, resolveu ir pessoalmente. Perceba aqui, que a conjunção ela vai trazer a ideia de causa. O motivo que eu fui, a causa que eu tive que ir pessoalmente, foi que ninguém atendeu o telefone. Bom, essas orações elas podem ser introduzidas pelas conjunções porque, já que, uma vez que, visto que, pois que, como ou posto que. Todas elas auxiliando na construção dessa expressão de circunstância de causa. A outra classificação possível da oração subordinada adverbial é a consecutiva. Exprime uma ideia de consequência. Veja aqui na frase: eu estudei tanto que fui aprovada no mestrado. Perceba, o fato de eu ter sido aprovada deve-se ao estudo, Então, esse estudo gerou como consequência a aprovação. Então, elas podem ser introduzidas por elementos intensificadores na oração principal, do tipo tão, tanto, tamanho, seguidos da conjunção que ou das locuções conjuntivas, de que forma, tanto que, de sorte que ou de modo que. A outra possibilidade de classificação das subordinadas adverbiais é essa daqui. Ela pode ser uma adverbial condicional. Pelo nome a gente já pode inferir do que se trata, Ela expressa uma condição, uma circunstância de condição, e essa condição pode ser real ou hipotética. Veja aqui no exemplo: caso você precise de ajuda, ligue para mim. É uma hipótese. Se você precisar de ajuda, ligue para mim. Então veja que a relação aqui da oração subordinada adverbial para a oração principal é uma circunstância de condição. Então elas podem ser introduzidas pelas conjunções se, caso e pelas locuções desde que, contanto que, salvo se, exceto se, a menos que, uma vez que, seguida de verbo no subjuntivo.